Muito bem, gente, 1h de volta aqui pela Super Rádio Jaraguá FM. Nós vamos voltar aqui a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos. Estamos recebendo na tarde de hoje a pré-candidata do PT, a Câmara Municipal Zélia, aqui do bairro Jacobina 2, Zélia do Sindicato. E logo em seguida nós vamos também conversar com o vereador e pré-candidato à reeleição, Martins dos Santos, também do Partido dos Trabalhadores. Tudo bom, Zélia? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos os ouvintes da Jaraguá. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nessa tarde. Prazer é nosso, Zélia. Vem cá, quem é Zélia do Sindicato? Você nasceu onde, Zélia? Zélia do Sindicato, Zélia nasceu na zona rural, próximo a Capim Grosso. Meus pais são agricultores. Capim Grosso era Jacobina? Era Jacobina. Então você é jacobinense. Sou jacobinense. Jacobinense, então, nascida lá no distrito de... o então distrito de Capim Grosso. Isso. Ah, maravilha. Então, aí meus pais moravam na zona rural, eu também trabalhava na agricultura com meus pais. Sou filha de José e Nena. Elise é conhecida como Nena. Você me falou que seu pai tem 100 anos? Meu pai tem 100 anos. Que coisa legal, né, pai? Pois é. E trabalhou muito na roça. Minha mãe tem 87 anos. Ó, a família vivedora, hein? E você vai ficar quantos anos, Zélia? Deus é quem sabe, né? 150 a quantidade por aí, né? de anos que Deus permitir. Maravilha. Zélia, se você quiser tirar máscara, não sei, você é quem escolhe, como nós estamos transmitindo aqui pelo Face e pelo tanto YouTube. Faz, tranquilo. Aí você, se a máscara deixar mais confortável, fica à vontade para usar ou não máscara. Sim. Então você nasceu em Capim Grosso, quando é que você veio para Jacobina? Então, a gente, da zona rural, naquele tempo, não tinha escola, não é? E eu tinha muita vontade de estudar. O ABC eu aprendi em casa. Quando eu fui para a escola, eu já sabia o ABC todo, porque eu trabalhava, mesmo pequena, trabalhava com meus pais, e quando chegava, eu queria que a minha mãe me ensinasse o ABC. E aí, quando eu cheguei na escola, na zona rural mesmo, aí eu já sabia tudo. Aí a escola não tinha mais que eu pudesse mais participar, eu tinha que estudar. A escola só tinha ali só o básico, né? O básico. Aí eu tinha que estudar em um lugar. Isso. Era a primeira série. Aí a gente não tinha condição de, por exemplo, o lugar mais próximo era Capim Grosso. Mas a gente não tinha onde ficar. E o povoado, aliás, a zona rural que você morava era onde lá? Fazenda Samambaia. Ficava perto de onde lá? Perto de Capim Grosso e próximo de Pereira. Né? Certo. Para estudar no Pereira, a gente tinha que ir andando léguas e léguas também, não é? Então, tudo difícil naquela época. Tudo muito difícil. E aí, o meu avô comprou uma casa em Capim Grosso para colocar os filhos deles para estudar. E aí, uma das minhas tias, vendo que eu era muito interessada em estudar, disse, fale com sua mãe. E aí você vem ficar aqui com a gente, a casa é pequenininha, mas aí você ainda é pequena, dá para ficar conosco. E aí eu todo dia batia na tecla com minha mãe. E ela, não vai dar certo. Não está vendo que não tem condição? Você é quem nos ajuda aqui na roça. Era você e mais quem? Mais 5 irmãos. 5 irmãos. Mulher, homem? 2 homens e 4 mulheres comigo. Você é o do meio? Como é que é? Eu sou a mais velha. A mais velha. Era quem ajudava. Os outros eram pequenininhos? Não eram tão pequenininhos, porque a diferença de um para outro é 1 ano, né? 1 ano. Isso. E aí eu conversava com minhas irmãs, né? Os meus irmãos eram mais novos. E aí eu conversava com minhas irmãs. Olha, hoje à noite eu vou tornar a falar com minha mãe para eu estudar em Capim Grosso. E vocês reforcem, porque depois eu posso estudar e ser uma professora. E aí vocês vão ter a oportunidade de estudar também. E aí, um certo dia à noite, eu já tinha falado com a tia minha, e aí eu sentei na mesa, e aí falei, mãe, e eu com dinheiro, olhe, tá tudo certo, né? Esse ano eu vou estudar em Capim Grosso. Ela, não, mas não vai dar certo. Eu falei, mãe, deixa eu estudar. E aí os meninos, deixa, mãe, porque depois ela leva nós também para estudar. E aí minha mãe concordou, e eu fui estudar com minha tia. Depois meus tios foram embora para Salvador. E aí eu tive que voltar para a roça. Poxa. Aí eu digo, mas mãe, eu vou ficar na roça. Estudei, tirei o meu, naquele tempo, né, a 8ª série. A 8ª série, que era uma 8ª série, era uma formação extraordinária. Muito boa. E aí chegamos na roça novamente. Mãe, mas aqui não vai dar certo eu ficar aqui. Eu já, todo final de semana eu vinha para a roça, né? Aqui não vai dar certo para mim, eu tenho que ir estudar. E ela, mas não tem lugar para você estudar. Mas eu procuro, mãe.
E aí fui estudar em Riachão, aqui a minha casada morava lá, fui estudar em Riachão do Jacuípe. Sempre na casa dos outros para poder estudar. Isso. Aí fui estudar. Aí minha tia se separou do marido, foi embora, eu tive que voltar para a roça. Meu Deus, aí, que sofrimento. Rapaz. Aí falou, mãe, eu vou estudar em Jacobina, tem umas primas minhas que moram lá, eu já conversei com minha tia, e vai dar certo eu ficar lá com as meninas, mãe. Você não está vendo que não dá certo você ficar com uma casa de moças em Jacobina, você é um adolescente de 16 anos. Eu falei, mas eu vou terminar meus estudos. E aí foi aquela confusão. Moral da história, vim para Jacobina. Aí concluí meu 2º grau aqui no Diocleciano. Logo depois fui trabalhar com a professora Terezinha Rego. Ela era minha professora no colégio. Uma mestra, né? E aí ela me convidou, olha, você vai estudar lá, você vai trabalhar lá comigo um turno e tal. Eu vou. E aí logo surgiu, naquele tempo tinha as casas pernambucanas, a gente fazia aqueles testes, né? E aí... Você, mocinha, com 18 anos por aí. 18 anos. 18 anos. E aí cheguei nas pernambucanas, e aí conversei com o seu Souza, que era o gerente. Aí ele falou, olha, vem amanhã fazer, vai ter uma seleção aí, venha fazer a prova. Aí eu sei que fui, aí passei para ir trabalhar no caixa. Passei 17 anos nas casas pernambucanas. 17 anos no caixa das pernambucanas? Não, lá do caixa eu saí, fui para o crediário, depois fui ser vendedora e fiquei nas pernambucanas. Trabalhou 17 anos lá? 17 anos, saí quando fechou. Que legal, Zé. E lá nós fundamos também os sindicatos comerciários. Nessa época? Nessa época tinha a Onília, Marinho. Onília também trabalhava com você lá? Trabalhava também. Então tinha praticamente a maioria das pessoas dali do sindicato, das casas pernambucanas. Formamos ali, porque já tinha Erenilton, que já... Antes era uma associação, né? Mas para formar o sindicato, aí precisava fazer, e aí eu participei também. E aí... Isso já tem quanto tempo, Zé? 30 e poucos anos já, né? Quase 30 anos. E aí a vida segue. Aí comecei, logo quando cheguei... E as pernambucanas, o que você se recorda daquela época lá? Quais são as lembranças assim? Tantas lembranças boas, tantos clientes, colegas de trabalho. Eu sempre tenho contato com os ex-gerentes. Às vezes eu vou encontrando no Facebook. E aí já encontrei quase todos. E aí quando eu encontro, aí eles perguntam, fulano, cadê Marinho? Cadê Onília? Cadê Maria José? E aí eu vou passando o contato de todo mundo e a gente começa a se comunicar. Isso é bom demais. Bom demais. Muito bom. E depois das pernambucanas, o que é que você foi fazer? Aí depois das pernambucanas, aí eu fui trabalhar numa lanchonete... Fiquei desempregada, fazia salgado para vender na feira. E aí fiquei vendendo salgado. Aí depois fui trabalhar na imagem. O Luciano me convidou. Aí tinha uma outra loja sem ser a imagem, ali no Calçadão. Aí ele, Zélia, não quer vir trabalhar comigo, não? Eu falei, vou. Aí deixei de vender o salgado e fui trabalhar com o Luciano. Aí teve a eleição do sindicato e... surgiu uma vaga de o diretor ficar disponível no sindicato, aí eu fui para o sindicato, fiquei lá à disposição do sindicato. Continua até me aposentar. Até se aposentar? Mas aí, você continua no sindicato? Continuo, estou afastada agora por conta da eleição. Mas você já se aposentou já? Já, me aposentei. Aposentou. Comecei a trabalhar muito cedo. Foi, isso aí. De certa forma é bom, né, Zé? Com certeza. Mesmo diante de toda essa luta que você teve, né, de todas essas dificuldades que você encontrou, mas você foi sempre uma pessoa muito persistente, né? Quando eu quero uma coisa, João, não dá outra. Aí fico insistindo ali naquela tecla até conseguir. Sim, aí você casou aqui em Jacobina? Casei aqui com o Arnaldo, que é conhecido como Bui. Você conheceu o Bui aqui em Jacobina? Foi, conheci. Ele é daqui também? Bui é do Junco. Do Junco. Do Junco. Aí ele fazia, né, as entregas das casas pernambucanas e lá a gente se conheceu. Aí ele também trabalhou nas pernambucanas? Fazia entregas, né? O carro de frete. E aí seu Souza contratou ele e aí a gente foi se conhecendo, aí eu acabei casando com ele. E aí vocês têm filhos? Temos 2 filhos. Já adultos? Já adultos, já casados, Vinícius, Jéssica. E aí fomos morar no bairro Jacobina 2. Quando já casou, foi morar lá? Casei e fui morar logo lá, na Jacobina 2. Vocês moram na mesma casa? Não, a gente morava de aluguel. E aí seu Souza sempre se preocupou em que todos os funcionários tivessem sua casa. E aí naquela época ele, olhe, eu vou lhe ajudar, você vai comprar a sua casa. Não só comigo, mas com todos os funcionários. Aí ele, olha, você também vai comprar a sua casa.
E aí a gente foi trabalhando, aí comprei uma casa menorzinha, aí depois vendi essa casa menor, e aí comprei uma casa maiorzinha, né? Porque já tinha os filhos. E aí, graças a Deus, estou lá na minha casa até hoje, na Jacobina 2, há mais de 30 anos. Que maravilha. E o bairro ali, para você, o que é que representa? Você já se aclimatou, você já foi presidente da associação, enfim, ali o bairro faz muito parte da sua vida, né, Zélia? Com certeza, faz parte da minha história, né? Porque é uma comunidade, né? Que ali todo mundo se conhece, é como se a gente fosse uma família, aquele bairro. E aí me convidaram para fazer parte, né, da direção da associação, e aí eu coloquei meu nome à disposição, e aí fui eleita. Aí quando entrei para sair, o povo não queria deixar, e eu só fiquei por um mandato, não tenho tempo, isso, aquilo, outro. Não, fica mais um período. Aí a eleição novamente, fiquei mais 3 anos. E aí fiquei, e aí nessa última eleição que teve, eu não posso mais, gente, dá oportunidade a outras pessoas. E aí fui começando a conversar com um, conversar com outro. Olha, eu vou ficar sempre ajudando vocês e tal. Aí a presidente agora, que é Suzy, ela disse, eu fico na condição de que você fique sendo a minha vice. Aí eu digo, não tem problema, eu vou ajudar da mesma forma. E aí estou assim, como vice, afastada por conta da eleição, mas estamos lá, né? É isso. Muito bem. E a política, Zélia? Quando é que começou a política, entrou na sua vida? Como é que você se sentiu ali participando de uma atividade política, militando uma atividade política? A vida da gente, né, João Batista, já é uma política diária, não é? Tudo na vida da gente é a política. E Carlinhos da Caixa, na época, me convidou para que eu fizesse parte do PCdoB, da fundação, né? E aí eu digo, E aí fomos caminhando, ele sempre se candidatando a vereador, eu sempre ajudando na campanha. E aí tinha esses projetos de luz para todos, água para todos, e a gente sempre nas comunidades. E aí fui criando gosto, né? E aí acabei, né, na eleição de 2016, o pessoal da comunidade lá da Jacobina 2, da associação, olha, nós precisamos de um representante. Vamos fazer uma reunião. Aí eu falei, vamos fazer uma reunião, porque eu não tenho recursos. E aí vamos ver se tem um outro nome, se tem outras pessoas que queiram também. E aí fizemos a reunião, e aí meu nome foi escolhido. Aí Catuxa também se mostrou interessada, ela também colocou o nome dela, né, na disputa. E aí a gente, né, foram concorreu. 2 candidatas ali no bairro, né? Não, lá foram 13 candidatos na comunidade. 13. No Jacobina 2? Foi. 13... Até Godo foi candidato, não foi Godo também? Acho que foi. Lá na minha rua tinha, sabe quantos candidatos? 4 candidatos, só na minha rua, não era Godo? E nessa 13 candidatos. Bem menos, né? Eu acredito que nessa deve ter menos. Né? Menos. E como é que foi a sua campanha? Como é que fala um pouquinho? Como é que foi? João, a campanha assim, bem, né, pé no chão, sem recursos. A gente tinha recebido ali do partido aqueles santinhos, mas a gente não tinha recurso para pagar ninguém para ajudar. E só os amigos mesmo. Porta a porta, era o porta a porta. Boca a boca. O boca a boca, faltava santinho. Aí, às vezes, a gente encontrava uma pessoa, não tem o seu santinho ainda. Não, vou providenciar. E a gente mandava por zap, meu número é esse, mandava o santinho por zap. E foi assim a campanha. E como é que foi o resultado, Zé? Olha, na campanha passada eu tive 344 votos. Fiquei na suplência, né? De Júnior de Todos. Você ficou na primeira suplência. Fiquei na primeira suplência. Hoje você é a primeira suplente de vereador. Sou primeira suplente de vereador. Primeira suplente de vereador. E de lá para cá, depois que você participou, você continuou, aí você saiu do PCdoB. Foi, aí saí do PCdoB, fui convidada por Mariana, porque logo depois da eleição teve um desentendimento, né? Gosto de todo mundo, mas muita coisa deixou a gente chateada e eu acabei me afastando do partido. Aquela questão da eleição da Câmara foi uma coisa que deixou você triste, não foi? Muito triste. E aí eu acabei me afastando. Eu digo, eu não quero mais nem saber de política. Eu vou me afastar de partido. Aí os meninos, não, Zélia, fica mais um pouco. E aí eu acabei ficando, né? Aí vim sair do partido tem pouco tempo. Aí Mariana me convidou, né? Aí eu fui pro PT. Então, e hoje, Zélia, o que é que você pensa? Como é que você está se programando? Você está se preparando mais uma vez para disputar uma eleição? Estamos aí, né, João? Estou aí pré-candidata, não é? Aí pelo Partido dos Trabalhadores.
E vamos enfrentar, né, mais esse desafio. O que é que você pensa? Quais são assim, as defesas que você pretende fazer de projetos, enfim, de ações, como uma vereadora pelo município de Jacobina? Como eu sou muito envolvida assim com as mulheres, né, a causa feminina, assim, eu sou muito envolvida. Então, é uma bandeira que eu defendo, né? É o empoderamento das mulheres, o empreendedorismo das mulheres, né? Então, a gente vai trabalhar projetos, né, nessa área. E também a agricultura familiar, né? É uma coisa assim que tem muitas pessoas da zona rural que pode, e a gente vai estar também encampando isso aí. Uma voz ativa dos trabalhadores também, como eu sou sindicalista, né? Dar um apoio maior a essas entidades, não é? E temos vários sindicatos na cidade e não temos nenhum representante nem dos comerciários. Alguém que possa ter essa voz, então, né? Aí já fui convidada assim por diversos, né, desse sindicato, e a gente também vai defender essa bandeira, né? Em defesa dos trabalhadores. Dos comerciários que você representa, né? Isso. Diretamente, você está ligado com essas pessoas. Com certeza. Né? Que é uma quantidade enorme de gente. Com certeza. Quantos comerciários você acha que tem hoje? Você tem uma média? João, eu não tenho assim em mente, mas é uma quantidade enorme de comerciário. Muita gente. É a classe, né? Eu acredito que seja a maior classe. A maior classe, é a classe mais antiga e é a maior classe. Depois eu acho que só os agricultores, né? Só os agricultores. Que é o maior número, assim. Pois é. Muito bem, Zélia. Então, a gente deseja boa sorte para você. Que realmente você continue trilhando esse caminho, né, do trabalho, da verdade, da honestidade. Você com certeza, João. Realmente é uma pessoa que mantém os seus princípios, né, muito, muito fortes, assim. Eu acho isso muito bonito, né? A pessoa manter a integridade. Eu acho que a política ela é bonita quando ela é praticada dessa maneira. Com certeza. Você não tem que pegar a política como uma profissão, né? Então, você tem que ser aquele político que pense no bem comum, né? Que os seus projetos sejam projetos que contemple a maioria dos que mais precisam, exatamente, né? Que tem exatamente esse cunho do interesse da comunidade, da coletividade. Isso, não seja nada direcionado para... Isso, tanto que eu pretendo, se alcançar esse desafio, né, se chegar lá, eu pretendo manter um mandato participativo, coletivo, projetos ouvindo as comunidades, principalmente as associações, que são, assim, ficam muito desassistidas. Então, a gente tem, assim, muita coisa boa para o futuro. Deus é quem sabe, né? Então, colocar em prática, o futuro a Deus pertence, não vai depender aí da população, né? Isso, com certeza. Vai depender do eleitor. Vai depender do eleitor. É isso. Então, desejamos para você sucesso, boa sorte aí, parabéns pela sua pré-campanha. Pois é, João. Muito obrigada. A gente agradece demais essa emissora que sempre nos acolheu, sempre quando a gente precisa. Em outras ocasiões, vocês sempre estão aqui de braços abertos. E estão dando oportunidade a todos os pré-candidatos que queiram chegar aqui e falar dos seus projetos, sua história. Então, a gente agradece demais. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Zélia. Que Deus abençoe, gente. Conversamos aqui com Zélia do Sindicato.